Não, sério mesmo. Quem trabalha com marketing digital, quem trabalha com internet no Brasil não tem um dia de paz. O empreendedor brasileiro, ele não consegue ter tranquilidade na alma, porque sempre está acontecendo alguma coisa para poder atrapalhar a nossa trajetória, né? Não que eu seja pessimista, né? Tem muitas coisas boas que acontecem, mas sempre tem uma coisinha, um borbulho ali, um burbúrio, sei lá, burburinho, que atrapalha a gente, que umas novidades que saem assim, que podem atrapalhar ou não. E o plantão do digital de hoje, né, vamos dizer assim, mais um vídeo gravado aqui no freestyle de última hora, porque saiu uma notícia ontem, dia 25 de agosto, eu estou gravando esse vídeo dia 26, ele vai ao ar provavelmente no dia 28, na quinta-feira, mas saiu a notícia agora recente que grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos criaram um conselho e mandaram uma carta para o governo do presidente Trump, né, pedindo para que faça alguma coisa em relação às medidas impostas por instituições brasileiras. Calma aí que eu vou te explicar direitinho nesse vídeo aqui. Fica nesse vídeo, você vai entender como isso importa para você, como isso te afeta ou afeta várias pessoas no Brasil e se isso realmente vai emplacar, vai acontecer alguma coisa aqui com a gente, principalmente a gente que usa a internet, as redes sociais como negócio, né? A gente que usa tráfego pago, marketing digital, estratégias digitais, redes sociais em si, como estratégia de vender mais, que é o que eu ensino aqui no nosso canal. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal e está chegando aqui agora, eu sou o Gustavo Silveira, eu trabalho com estratégias digitais desde 2019 e esse canal aqui é justamente para trazer conteúdos sobre marketing digital, empreendedorismo, vendas, tráfego pago, como crescer na internet no geral. Então já clica aqui no botão de se inscrever que está aqui embaixo para você acompanhar esses conteúdos que eu trago toda semana. E isso aqui é uma baita de uma novidade que pode afetar muito esse mercado do marketing digital, inclusive você que usa rede social para vender, usa tráfego pago para vender. Então a gente vai ver o que está acontecendo aqui, que rolou essa carta das Big Techs. Então vamos lá para a tela. Aqui eu separei uma das notícias, são vários jornais publicaram sobre isso, eu separei esse aqui porque eu achei ele mais conciso nas ideias, para facilitar para a gente aqui ser bem rápido nesse vídeo, para eu abrir seus olhos aí nesse sentido. Então tá aqui, ó, Amazon, Google, Apple, Microsoft, Visa, Master, Dell, Intel e outros. Conselho com 81 gigantes da tecnologia envia carta a Trump contra a STF e governo Lula. Big Techs pedem intervenção internacional contra regras brasileiras que tratam de internet. Vamos lá, tem muita coisa para poder falar aqui, mas eu quero que esse vídeo seja rápido, só para poder te abrir o olho, te abrir a mente, te fazer entender o que está acontecendo, até para que você possa conversar sobre isso com outras pessoas e também entenda como se posicionar na internet, como trabalhar o seu negócio para poder sofrer menos impacto de tudo isso aqui. Duas coisas são principais pontos trazidos, né, nessa carta que esse Conselho de Indústria e Tecnologia da Informação, chamado de IT, que reuniu as 81 empresas, trouxeram. Eu vou passar por esses dois pontos principais, não vou me delongar em tudo. Primeiro, STF e a internet. Está até aqui, ó. Um dos principais pontos de atritos é a mudança no entendimento no artigo 19 do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, gente, é uma lei que foi criada toda corretinha, passou todos os processos corretos ali no Legislativo, no Congresso, e depois a presidenta Dilma, na época, sancionou essa lei toda correta, toda perfeitinha, vamos dizer assim, entre aspas, né? Toda feita da maneira correta e que funciona bem até então o Marco Civil da Internet. Então o STF veio agora, o STF, que inclusive é uma parada que eu sou muito contra, tentando ocupar o espaço dos legisladores, que são os deputados e os senadores, que são eleitos pelo povo, né? O STF não é eleito pelo povo. Então pegou um artigo dessa lei que foi aprovada pelos representantes do povo e entendeu ela de forma diferente. Vamos até procurar aqui, ó, só para poder te mostrar. Artigo 19 do Marco Civil da Internet. Deixa eu copiar, colar e pesquisar. Vamos pegar aqui, ó. O artigo 19 do Marco Civil da Internet, vocês estão vendo aqui? Lei foi considerado parcialmente... Não, eu quero o artigo mesmo. Isso aqui é o que está acontecendo. Vou caçar aqui o artigo. Para quem não sabe, eu formei em Direito, já advoguei por um tempo, então eu tenho uma certa proximidade com esse tipo de negócio aqui que ninguém gosta de ler, que é chato pra caramba, é chato de ver, é até difícil de ler, né? Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, isso aqui é muito importante, deixa eu dar o zoom aqui, vocês estão nem vendo aí, né? Cadê? Agora eu perdi o artigo aqui. Aqui, ó. O provedor de aplicações de internet somente será responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por pessoas que utilizam as redes sociais, né, após ordem judicial específica.
não tomar providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, dentro do prazo, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Ou seja, o que esse artigo 19 está falando aqui? Ele está falando que o provedor, ou seja, a plataforma como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Google, por aí vai, somente será responsabilizado se após uma decisão judicial, ou seja, houve um processo que manda tirar algum conteúdo ali com o devido processo legal, que dá a opção da pessoa se defender e tudo mais. Se após isso teve a decisão judicial que mandou a rede social tirar o conteúdo, se mesmo assim ela se negar o conteúdo, tirar o conteúdo, aí ela seria responsabilizada. Isso corretamente pelo Marco Civil sancionado pela presidenta Dilma na época, né, para evitar a censura e assegurar a liberdade de expressão, como está dizendo aqui no texto da própria lei. O que acontece? No mês de junho agora, o STF deu uma decisão que relativizou o artigo 19 da lei. A lei é clara, vocês estão vendo aqui, ó, somente será responsabilizada se, após ordem judicial específica, não tomar previdências. A lei é muito clara, não tem o que mudar de entendimento aqui, ao meu ver, porque aqui está muito bem escrito. Só que o STF cismou de que, aqui, ó, o STF decidiu que as plataformas digitais podem ser responsabilizadas por conteúdo de terceiro caso não atenda às solicitações de remoção, mesmo que feitas fora da esfera judicial. Ou seja, olha a insegurança que isso traz. Eu estou falando muito ou seja, né? É então e ou seja as coisas que eu mais falo aqui por alto, né? Olha só a insegurança que isso traz. Vou colocar na minha tela aqui. No artigo da lei, eu mostrei para vocês aqui que a lei do Marco Civil da Internet, que regulamentou a internet, entre aspas, ela diz que a plataforma, como Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Google, YouTube, só pode ser responsabilizada se tiver uma ordem judicial e ela não cumprir a ordem judicial. Até aí tudo bem. Você viu que na lei está tudo assim, tá bem escrito e está bem expresso, está de forma muito clara e concisa. Só que o STF veio nessa negócio aí agora de fake news, regulamentação das redes, que é uma baita de uma desculpa, né? E está querendo dizer que mesmo sem decisão judicial, mesmo sem nenhum processo, se algum órgão do governo mandar a rede social tirar o conteúdo e ela não tirar, ela pode ser responsabilizada, mesmo que não tenha nenhum processo, nenhuma decisão judicial, o que é totalmente diferente do que a lei, que foi uma lei aprovada pelos representantes do povo e também sancionada pela presidente eleita na época, que era a Dilma Rousseff. Mesmo contra tudo isso, ele vem e fala que mesmo se não tiver decisão judicial, mesmo se não tiver ordem judicial, as plataformas podem ser responsabilizadas se não tirar. O que eles querem fazer é, tipo assim, se um ministro ou um representante do governo em alguma esfera judicial falar bem assim, esse conteúdo aí é uma fake news, estou mandando você tirar. Não tem processo, não tem ação, não tem nada, ninguém sabe o que está rolando, o que está rolando. E se a rede social não tirar, ela pode ser penalizada. Então é aí que veio. O conselho que foi criado dessas empresas falou que essa decisão elimina o porto seguro que protegia as empresas de ações judiciais sem ordem formal, aumentando os custos e incentivando remoções preventivas de conteúdo, o que na visão do grupo pode gerar censura e silenciar discursos políticos. Outro ponto que eles levantam também, que não está aqui, é que com isso a rede social ela corre um sério risco de ser penalizada de forma absurda, sem mesmo ter uma decisão judicial prévia que ordena que ela tire os conteúdos. Já demorei muito tempo nesse ponto aqui, agora vamos para o segundo ponto, que é muito importante também, principalmente para quem é interessado em tráfego pago. Quem me acompanha aqui já sabe que eu trabalho com tráfego pago, já tem muito tempo. Tráfego pago, os anúncios online, é uma ferramenta que é muito útil para pequenos e médios negócios que estão querendo alavancar, porque você tem a oportunidade de colocar os seus anúncios nos mesmos locais que grandes empresas anunciam. Antigamente, na televisão, na rádio, no horário nobre, outdoors caro, revista cara, você não conseguia disputar com grandes anunciantes. Hoje você consegue, investindo pouco, investindo R$10 por dia, R$15 por dia, igual outros vídeos que eu já coloquei aqui no canal, você consegue colocar propaganda do seu negócio, ou do seu serviço, do seu produto, numa rede social onde as empresas grandes estão anunciando. Então você consegue alavancar o seu negócio de uma forma que nunca aconteceu antes na história. Então o tráfego pago é muito importante. Inclusive, não quero me delongar sobre isso, vou deixar um QR Code em algum canto dessa tela aqui. Eu tenho um curso muito barato que ensina você a criar seus próprios anúncios no Instagram para você conseguir vender mais. O link está aqui na descrição e o QR Code está aparecendo aqui embaixo. O que está falando sobre a taxação digital, que é, respectivamente, sobre tráfego pago? Tanto declarações do presidente Lula atuais, quanto um projeto de lei do deputado Guilherme Boulos, do PSOL. Está aparecendo aqui na tela não, né? Peraí, deixa eu colocar para vocês aqui. Aqui, ó. Tanto o projeto de lei do deputado Guilherme Boulos, como também declarações de Lula, que tem a intenção de tributar, de colocar taxa no que as plataformas geram de publicidade para os usuários. Ou seja,
Mais um, ou seja, né? Prevê tributação sobre publicidade digital baseada em dados de usuários. Quando a gente utiliza o tráfego pago, a plataforma tem dentro do algoritmo dela dados relevantes daqueles usuários. Os dados são criptografados, isso não é um humano que lida com esses dados não. E automaticamente a plataforma de gerenciador de anúncios do Google, do Facebook, do TikTok, do Instagram, aonde que você estiver anunciando, consegue disponibilizar para você esses dados, não de forma precisa, mas de forma ampla, né? Para você fazer anúncios assertivos e conseguir vender mais. Inclusive é isso que eu ensino lá no curso que eu te falei que eu tenho aí. Eu te ensino a usar essas plataformas para você fazer anúncios assertivos. Então, o que Lula declarou e também o Guilherme Boulos prevê, propõe, é que tenha uma contribuição social digital, que seria tipo um imposto que as empresas teriam que pagar a cada vez que a gente utilizasse esses anúncios online. E como que isso afeta a gente de fato, né? Se houver de fato um imposto sobre as publicidades dentro das plataformas sociais, é lógico que isso aí não corre o risco das empresas saírem, como é o caso, qualquer outro caso que a gente estava falando antes, que é o caso da decisão do STF, né? Isso não corre um risco maior das empresas saírem do Brasil, como eu acredito que possa ocorrer no caso delas serem responsabilizadas, penalizadas de acordo com a decisão do STF. Isso aqui eu acho que é para menos. Eu acho que nesse caso as plataformas elas repassariam as taxas para os usuários, para os anunciantes. Nós, gestores de tráfego, nós, empresas que usamos as plataformas para anunciar, irão pagar mais caro pelos anúncios que a gente coloca na internet, nas redes sociais, no Google, no YouTube, onde que for. Os anúncios ficariam mais caros. Então, com isso, quem é o maior prejudicado? É o grande anunciante que tem um mundo velho de dinheiro para poder gastar? Claro que não. O prejudicado seria justamente quem hoje consegue ter o benefício que nunca teve na história, de conseguir anunciar nos mesmos lugares que os grandes anunciam. O pequeno, médio empreendedor e profissional autônomo vai ser o mais prejudicado em ter uma taxa que será repassada para ele, porque o anúncio vai ficar mais caro. Hoje a pessoa que consegue anunciar com R$10 por dia e ter resultados, talvez não consiga mais a partir do momento que for inserida uma taxa de tributação que vai aumentar o preço do anúncio. Então isso afeta diretamente o tráfego pago, principalmente para os pequenos e médios negócios, que são a gigantesca maioria do Brasil. Se eu não me engano, mais de 70% das empresas do Brasil são pequenas e médias. Beleza? Então, trouxe para vocês aqui. É claro que tem outras causas aqui, outros casos, outros motivos pelos quais eles escreveram essa carta. Até vou trazer para o final aqui. Eles falaram bem assim, que o governo dos Estados Unidos deve permanecer vigilante contra medidas que visem empresas americanas e reforça que deve haver diálogo entre Washington e Brasília, ou seja, o governo brasileiro e o governo americano têm que retomar o diálogo para evitar esses retrocessos nas regulações, nas regulamentações das plataformas sociais. As plataformas sociais, gente, vocês sabem disso, você está aqui no YouTube assistindo o vídeo, você provavelmente usa o Instagram, usa o WhatsApp, vieram para ajudar muito o empreendedor brasileiro, vieram para ajudar muito o profissional autônomo que está começando, o profissional que está começando, o empreendedor que está começando, o pequeno e médio. E isso não pode haver retrocesso. É um avanço que a gente ganhou que nunca teve antes na história, como eu falei. Por isso essa preocupação dessa carta que mandou para o presidente Trump e provavelmente, do jeito que está indo as coisas, o presidente Trump deve pensar e fazer alguma coisa quanto a isso em relação ao governo brasileiro, que pode gerar ainda mais atrito. E isso aí são cenas do próximo capítulo. Beleza? Se você gostou desse vídeo e desse tipo de conteúdo do tema de marketing digital, tráfego pago, estratégias digitais, se inscreve aqui no canal e também comenta aí o que você está achando disso. Você acha que vai para frente esse tipo de estratégia de o Trump interferir no Brasil, principalmente nesse caso aqui em específico, né? Não quero falar dos outros casos. Comenta o que você acha dessa decisão do STF em relação ao artigo que a gente leu aqui. Comenta aqui, eu quero ver sua dúvida, eu quero te responder. Qualquer coisa também me chama lá no Instagram, será um prazer trocar uma ideia contigo. E é isso, para finalizar, deixa aquela curtida no vídeo aqui para você receber mais conteúdo sobre esses temas relevantes que a gente traz toda semana aqui no canal e se inscreve para receber mais conteúdos. Valeu, falou!